Dando continuidade à nossa programação prevista, gostaríamos de convidar neste momento ao palco o Sr. Geazi Amais para proferir a palestra Introdução à Apometria e as Personalidades Psíquicas. Geazi Amais é estudioso e escritor acerca da apometria e desdobramentos múltiplos. É fundador e dirigente do Centro Ecumênico Ramatiz de São José do Rio Preto, São Paulo. Com vocês, o Sr. Geazi Amais. Então, boa tarde para todos. É com bastante alegria que nós participamos desse congresso e, em primeiro lugar, gostaria de externar a energia de gratidão, para todos que aqui estão e principalmente para o pessoal que organizou aqui este evento. Parabéns, mais uma vez. E maravilha de congresso, que este possa estar se repetindo nas próximas datas, muitos, para que nós consigamos trocar essas informações, somar, e unir esse nosso trabalho, que é fantástico. Então, vamos colocar aqui uma musiquinha para poder fazer um relaxamento, até porque nós gostamos e apreciamos muito e devemos usar mais. Nós, se pudéssemos utilizar mais estes recursos que nós temos, a música, Tanto que a primeira pergunta que tem no ABC musical é: o que é música? E a resposta é a arte que excita a alma, Então vamos lá.
como nós conversamos com algumas pessoas e pediram para que nós explicasse melhor sobre o nosso trabalho, né, que tem sido simples, mas que tem nos rendido resultados fantásticos. Então, quando nós vamos fazer a abertura dos nossos trabalhos, nós fazemos uma prece que eu vou tentar fazer aqui, exatamente como nós fazemos lá na nossa casa, né? Sempre nós fazemos uma preparação, e nada melhor do que uma prece, que é a elevação do nosso sentimento, da nossa alma, buscando e encontrando um pouquinho mais de luz, de força e de sabedoria, de modo que nós consigamos tocar a nossa vida de uma forma cada vez mais tranquila, mais serena, mais saudável, mais feliz. Então, com a nossa mente, vamos reativando os campos de proteções que a casa oferece. O primeiro deles pode ser o campo na forma de uma pirâmide, alfa, beta, gama e delta, juntando as partes, formando o ápice e a base da pirâmide, envolvendo este campo piramidal com uma esfera na cor violeta como proteção, e próximo às portas de saída, reativando o símbolo poderosíssimo denominado-se Merkaba. E nesse Merkaba, ou nesses símbolos, nestas estrelas, vamos mentalizando a espada chama azul de Arcanjo Miguel, também protegendo, defendendo, delimitando a área espacial a ser feito este trabalho. E vamos mentalizando uma cachoeira de luzes com as cores do arco-íris, predominando as duas cores, que é o branco cintilante, ajudando, cooperando com todos nós nesta investigação extrasensorial de causas, de modo que nós consigamos compreender, acessar aquilo que nós temos guardado lá nas profundezas do nosso inconsciente. E o verde que é o raio da cura, ligado ao arcanjo Rafael, também sendo fundamental aqui na asepsia, na esterilização, no desbloqueio mental nosso, em outras palavras, preparando-nos para que nós consigamos acessar aquilo que nós estamos precisando de acessar. Na sequência, vamos ideoplastizando a figura completa do grande Mestre Jesus, com um olhar amoroso, misericordioso, abençoando este trabalho. E juntos, neste mesmo desejo, também desejando as energias elevadas de Maria de Nazaré, e fazendo, neste mesmo desejo, de aprender e também de servir a prece que o grande Mestre Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muito bem. Então, este é a abertura que nós fazemos lá na nossa casa. E como os palestrantes anteriores já falaram muitas coisas que foi muito bom, né? Mas eu vou, da minha forma, né, iniciar a minha palestra dizendo, agradecendo o espírito do Dr. José Lacerda de Azevedo, que com certeza foi brilhante e está sendo, né, brilhante nesta empreitada, nesta missão dele. Então, na década de 60, quando ele, então, resumindo bastante, assistiu a uma ou mais sessões de hipnometria trazida pelo Dr. Luiz Rodrigues, ele ficou de tal modo, tão impressionado, que segundo o livro Apometria Hoje, que tem lá diversos artigos de diversos autores,
fala que ele mal chegou na casa dele e já quis colocar a técnica, experimentar aquela técnica chamada hipnometria com a sua esposa, Dona Yolanda. E de lá para cá, então, ele veio, começou aos atendimentos com a apometria, até lembrando que era hipnometria, né? E ele que cunhou o termo apometria, palavras gregas, apo, preposição que significa além de, metria, metron, ou metron, preposição que significa medida, além do que se mede, né? Além do que se pode medir. Pois bem, lembrando do que o Carlos Barrada falou aqui, né? Sobre os enfrentamentos e as pedradas que levou, porque o nosso grande mestre, Dr. José Lacerda de Azevedo, utilizava as energias da Umbanda, né, junto com os pretos velhos, e alguém ligado à federação constatou isso, e aí fizeram uma reunião, convocaram o Dr. Lacerda, e chegaram a uma conclusão, né, que ou ele, ou você, Dr. Lacerda, para com os pretos velhos, ou sai do recinto do hospital. Então eu acho brilhante o cara que ele teve coragem e disse, resoluto, né, confiante, eu paro, eu continuo com os pretos velhos e saio do recinto do hospital. E ali então continuou. Se nós hoje levamos muitas pedradas, você imagina como ele deve ter levado muitas pedradas, muito mais. Mas ele não media esforço. Chegava no trabalho, mais de 1 hora antes, e colocava na lousa equações da física, relacionando-as com a apometria. Então ele continuou firme, né, defendendo com esta energia a apometria. Então nós vamos aqui muitas coisas que eu vou falar estão também no YouTube, né? E como vocês viram ali, eu vou dar uma corridinha aqui, mas aqueles que quiserem aprofundar mais, tem acho que 10 palestras já editadas no YouTube. E assim vocês vão poder adentrar alguns exemplos, porque ali eu explorei um pouquinho mais, e falta colocar mais coisas também, né? Editar mais, como os meninos estão fazendo aqui. Nós então vamos estar voltando para a nossa cidade assim, vestido essa camisa, e também divulgando e compartilhando com todos a nossa experiência. Impedimentos na utilização da apometria. No livro Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, né, diz, quanto ao destino e à utilização da apometria, o Dr. Lacerda deixou plena liberdade aos que dela quisessem fazer uso. Este livro é dedicado a todos quantos trabalham no campo do psiquismo, dos médiuns aos médicos, disse ele. Portanto, não há nenhum impedimento na sua utilização, desde que essa utilização seja ética, né? Então, como conhecimento terapêutico, a apometria pode ser utilizada por médicos, psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Seria ilógico a bondade divina nos oferecer um recurso sem implicitamente nos dar também o alvará para utilizarmos este recurso. Porém, onde houver a prática da mediunidade, e eu gostaria que ficasse bem claro aqui, né, a intervenção direta de espíritos, a mediunidade ostensiva, eu não estou falando da mediunidade intuitiva, eu não estou falando da vidência, eu estou falando da mediunidade ostensiva, onde o espírito manifesta no médium o comportamento dele, onde ali eu iria aliciar um espírito para
que eu pudesse passar a receita para ele. Então, onde houver a prática da mediunidade ostensiva, os atendimentos devem ser gratuitos, conforme recomenda a doutrina espírita. A apometria interfere no karma? Bem, antes de começarmos a estudar e a desenvolver atividades nesta área da apometria, nosso grupo muito debateu e discutiu esse assunto. Havia dúvidas de alguns companheiros com relação à interferência da apometria no karma das pessoas. Por ser uma técnica comprovadamente eficiente, como ficaria a questão do merecimento e do karma? Será que tínhamos o direito de interferir desta forma? Ficamos debatendo o assunto durante meses, até que surgiram outras indagações. Se a técnica chegou até nós, será que temos o direito de não usá-la por medo de interferir no karma? A espiritualidade superior permitiria que tivéssemos acesso a este avanço, se não estivéssemos preparados para isso? E nós? Será que temos tanto poder assim, a ponto de interferir no karma negativamente, tá? Uma lei divina? Então nós chegamos à conclusão que, assim como os médicos têm a obrigação de usar todas as técnicas disponíveis para salvar vidas, curar ou aliviar, nós também, como médiuns que todos somos, precisamos fazer o melhor que pudermos para auxiliar nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Se tivermos na mão uma técnica de grande alívio, por que não usá-la? Acreditamos que radiações, mentalizações e o uso da técnica apométrica podem e devem ser feitas com o paciente presente ou à distância, sem problemas. O benefício, a pessoa é que estará condicionada a ela mesma, às suas ações, articulações mentais, posturas emocionais, mudanças de enfoque e de comportamento. Daí a importância de, paralelamente ao atendimento apométrico, a pessoa ser instruída para a mudança da cogitação mental, do padrão vibratório e com ações que repercutam em seu benefício, alterando assim o seu merecimento. Então, nos nossos estudos, nós chegamos à conclusão que o karma é igual a uma consequência. Se através dele, karma, eu tiver uma ação positiva, vou ter uma consequência positiva. E vice-versa. E que o karma é uma lei que foi feita para ser superada, né? E não aguentada. Se eu não superar o karma meu, eu vou ter um karma semelhante na próxima existência. Então eu preciso e eu devo utilizar esses métodos, estas técnicas, objetivando eu superar o meu karma, e não eu acomodar, dizer, este é meu karma, e não tomar nenhuma atitude mediante estas situações. Por isso que, quando nós aprendermos a amar, nós não vamos precisar de nenhuma técnica. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos abençoando tudo que está chegando até nossas mãos. E desta vez, ou melhor, nesta existência da vida, nós já estamos um pouquinho mais crescidinhos. E não vamos fazer mais as besteiras que nós fizemos aí para trás, há mais de 10, 12, 14 mil anos, onde nós não fizemos um bom uso desta ferramenta maravilhosa. Mas agora nós estamos tendo a oportunidade novamente, para com os mesmos recursos, nós fazer o bem, com amor, que é a regra de ouro da apometria, né? Pois bem,
Então, deve-se utilizar a apometria para pôr um fim às provas do próximo. Olha o que nós extraímos, então, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. O espírita deve pensar que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e de dedicação, e que qualquer coisa que faça não contrariará, não causará embaraço às decisões do Senhor. Não alterará o curso da justiça divina. Pode, sem receio, usar todos os seus esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo. Resumamos deste modo: estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então dá vontade a gente ler isto para muitas pessoas que, por medo ou excesso de zelo, engavetam e deixam de usar um recurso que serve muito para reduzir o sofrimento das pessoas, a obsessão. E atualmente, muito mais, a auto-obsessão, que nós vamos ver isso aí na segunda parte. Allan Kardec continuou deixando as portas abertas para as novas técnicas que estão chegando a cada dia mais até nossas mãos, no livro dos médiuns, quando diz: o espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Bom, claro que Allan Kardec estava sugerindo que nós estudássemos mais, que nós pegássemos o perispírito e não ficasse só na definição que é um laço unindo o espírito ao físico, e sim um conjunto de corpos sutis, onde um deles, mais especificamente o búdico, é um almoxarifado, onde tem ali guardado, arquivado, bilhões de anos já vividos por nós. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando e encontrando essa verdade. Não é mesmo? O desenvolvimento da psicoterapêutica e, mais recentemente, da medicina psicossomática confirmam o acerto de Kardec nesta observação. O que é apometria? Então, aqui já bastante falado, é uma técnica. Então, quem fala assim, eu não sou apômetra, eu sou Kardec, eu sou espírita, está equivocado, porque não é religião, né? É uma ferramenta, assim como o passe, a água fluidificada, uma técnica avançada de desdobramento do agregado espiritual do ser humano e manuseio de energias. Trata-se de uma técnica anímica que faculta, através da sintonia mediúnica, o acesso aos registros e particularidades desse agregado formado pelos corpos sutis, perispírito, onde se ocultam as raízes das desarmonias psíquicas e espirituais do ser. Esta ferramenta é útil em muitas correntes terapêuticas, porém, fundamental nas sessões bem orientadas da mediunidade curadora. Quem conhece, quem descobre estas ferramentas, não consegue não usar. Pode ser aplicada em qualquer criatura, não importando a sua idade, resistência ou condição de saúde física ou mental. O nosso grupo tem quebrado muitos tabus, no sentido de não
pedir autorização para a pessoa para me abrir a frequência dela, uma vez que a esposa ou o esposo vai até a nossa casa e pede. Olha, o meu filho está no vício e eu queria ajudá-lo. Então nós simplesmente nos colocamos no lugar da pessoa e a atendemos. Porque se eu for pedir autorização para o filho, ou para o marido, ou para a esposa, obviamente que eu não vou receber esta autorização para atendê-lo, até porque ele não se crê estar no momento doente. Estão entendendo? A apometria não é uma filosofia, uma doutrina ou religião. Caracteriza-se, portanto, por um conjunto de técnicas e procedimentos psíquicos desenvolvidos, fundamentados cientificamente e instrumentalizados por José Lacerda de Azevedo, médico espírita do EPA, Hospital Espírita de Porto Alegre, após mais de 22 anos de pesquisas, os quais resultaram nas obras que todos vocês conhecem. E para mim, quem está estudando a apometria, deve ser os livros de cabeceira, Está tudo aí. Espírito, matéria, novos horizontes para a medicina e energia e espírito, teoria e prática da apometria. A apometria é constituída de 13 leis. A primeira delas é a lei do desdobramento espiritual, a lei em que se baseia esta ferramenta, esta técnica. O que se pode tratar com a apometria? Eu creio que tudo. Tratar. Ajudar a pessoa a se libertar daquele desconforto, daquele sintoma. Mas não é porque um foi lá e conseguiu seguir as recomendações, conseguiu mudar as cogitações, as atitudes, e sarou, resolveu o problema, não significa que o outro também vai ser resolvido, porque às vezes ele não vai seguir nada do que aquilo que a gente falar para ele fazer. E não é difícil seguir. Lá, pelo menos, as recomendações que mais saem é assistir palestras, fazer uso dos passes semanais. Isso quando a pessoa é espírita, Quando não é, a gente pede para ele, se ele for católico, ir mais na missa. Se ele for protestante, para ele ir mais nos cultos da religião dele. Começar lá a participar de algum trabalho. Ser voluntário. Fazer o evangelho no lar. Quantas pessoas passam na apometria lá e chega 3 meses depois, a gente pergunta, e aí? Rapaz, melhorou um pouco, mas agora está tudo piorando. Está tudo ruim de novo. Você está fazendo o evangelho no lar? Rapaz, não tem tempo. Não tem tempo. Então aí, já começou. Lá não é nem evangelho no lar que nós falamos, é DEFA, é o diálogo do evangelho em família. Então, são coisas que nós orientamos o paciente para ele superar, para ele vencer aquele desafio evolutivo dele. Mas o que nós mais tratamos com excelentes resultados são isso que nós vamos colocar aqui, de distúrbio de comportamento, distúrbios do sono, distúrbios psíquicos. Não dá para a gente explorar tudo, mas quantas pessoas têm o sono entrecortado? Quantas pessoas têm pesadelos? E às vezes não consegue ter uma noite de sono reparadora, simplesmente porque, quando não é a obsessão, pode ter a mediunidade já passando da hora de ser educada e trabalhada, nem precisa de desenvolver, porque já está ali desenvolvida. É preciso educar e colocar ela no trabalho. Então, quando ele dorme, ele desdobra, e dá de cara com aquela multidão de espíritos querendo, pedindo ajuda. E ele não quer atender, embora está escrito na testa dele, venha que eu te atendo, mas não atende ninguém. Então isso é das grandes causas da insônia, dos problemas no sono, dificuldade profissional, intelectual, familiar. Quantas pessoas enviam currículos para Deus de todo mundo, mas ele desdobra e vai na frente fazendo a caveira dele para todos os patrões. Verdade. Isso aconteceu comigo. Quem leu o meu livro vai ver que tem esse relato lá.
Os meus pacientes não vinham para a terapia no outro dia que estava marcado. E aí, uma companheira nossa disse que era eu que estava boicotando. Aí eu falei assim, acha, que é isso? Embora no fundo dava graças a Deus, porque o cara era juiz de direito, era médico, ia fazer terapia comigo, né? Eu falei, Jesus amado, aí ele faltava. Bem, acontece que ao abrir a frequência, então, ficou constatado. Eu desdobrava e ia na casa do sujeito e orientava ele para não vir fazer terapia comigo. Então, olha só que coisa. Isso não acontece só comigo, com muitos de nós. Não é por preguiça, gente, é pelo medo da responsabilidade. Isso ocorre. Então, eu comecei a trabalhar este auto-boicote, né? Olhando para mim mesmo, naquilo que eu vou fazer, eu sou bom. Aquilo que ele vem fazer, ele está esperando o quê? O melhor de mim. E não é porque ele é numa formação acadêmica ali que ele estudou para aquilo. Eu estudei para isso. Então eu comecei a trabalhar isso em mim. E até hoje, quando começa a acontecer, porque nós não estamos livres disso, eu já começo a olhar para o espelho e dizer comigo mesmo, falar comigo mesmo, que eu estou pronto, que eu mereço, que eu sou saudável, que eu estou preparado, que eu sou capaz. Então são métodos da autossugestão que vai passando, e se a gente não exercitar, nós vamos baixando a vibração, né? Bem, gente, então dentre os trabalhos, deficiências físicas e mentais, síndromes raras, aqui fizeram bastante perguntas sobre estes assuntos, né? Síndromes raras, entra o autismo, né? Então, nós temos não dado tempo, condições de acompanhar, mas temos trabalhadores que acompanham, outros grupos que acompanham com ótimos resultados, desde que comece a atender o autista na infância, com 8 a 10 atendimentos por ano. Então é com ótimos resultados. Nota-se que são espíritos com muito conhecimento, que já há muito tempo foram exilados para o nosso planeta, assim como muitos de nós, mas até hoje ainda não aceitam a estadia aqui. Então nós trabalhamos com as técnicas, traz essas personalidades destes pacientes, ainda criança, na incorporação. E o médico precisa ter um treino, uma segurança, uma habilidade, porque eles rebaixam muito a gente, pelos conhecimentos que eles têm, muito mais do que nós. Então ali é o trabalho de conscientização, e muitas vezes da despolarização de memória, como foi citado aqui muitas vezes, como foi feito, tá? Objetivando a aceitação, a humildade. E quase sempre nós colocamos na orientação que estamos num tempo delicado, todos vocês sabem disso. A evolução planetária, fim do ciclo, e que ele tem a oportunidade, se ele aceitar e adotar um pouquinho mais de amor, de humildade, de simplicidade, ele conseguirá voltar para a casa dele. Então são estes métodos, estas técnicas que nós utilizamos num caso específico, né? Resgatar espíritos ou personalidades do astral ou em região do astral inferior, desfazer simbioses. Lembrando que simbiose não é só de espírito para com encarnado, existe muita simbiose entre nós, encarnados, astralmente falando. Muita simbiose. E que quando separa, a gente deve instruir o paciente para que ele não se desespere, porque ele pode naquela semana surtar, no sentido de sentir falta, vazio, angústia. Sabe lá quantas centenas de anos estava grudado aquele ser nele? Então, com um jeitinho, nós vamos orientando o paciente. Se caso ele entrar numa vibração negativa e começar a assustar com esta situação, se apegar a um bom livro e receber um passe, um reiki, um jurei. Por quê?
mexeu na ferida. E continua o tratamento por uns 21 dias no mínimo. E nesses 10, 11 dias, ele poderá sentir pioras seguidas de melhoras. Mas ele deve saber que está em tratamento, que está sendo tratado, e que ele precisa seguir as recomendações que foram passadas para ele. Aqui então também espiritopatias, né? Eu tentei mudar isso ontem, mas não consegui. Seria ali encosto mesmo, né? Do espírito encostado no encarnado. Trabalhamos isso também. Os perigos, né? Dos vícios, aqui falando do tabagismo, dependências químicas. A maconha, LSD, cocaína e seus derivados rompem o duplo etérico, que dificilmente se recompõe. E sem essa proteção dessa tela, a pessoa começa a sofrer alucinações e sofrer ataques dos espíritos das trevas. Né? Essa moça desencarnou como overdose. Né? Então essas gravuras, vale lembrar que é do livro Wagner Borges. Né? Aqui é os aparelhos, que foi citado aqui também. Nós tiramos esses aparelhos. Utilizamos muito a cromoterapia mental na retirada desses chips, desses implantes. Muito utilizado a cor violeta, luminosa, brilhante, alternando com prata. O violeta tem sido muito utilizado no nosso grupo, pois é uma cor de um alto poder dissociativo e transmutador. Então tem aparelhos de variadas, bem diferentes um do outro. Aparelhos gerando dores, aparelhos gravados lá, mensagens sugestionando ao suicídio, ou taxando o indivíduo de incompetente. Então são aparelhos e mais aparelhos. E quando se estuda esse assunto, nós vamos conseguir detectar e retirar também. Mas fiquem atentos, não vamos pegar o pé da letra. O apômetro, ele deve ser cada vez mais criativo, sabia? Porque se de repente eu sei, então, estou falando aqui que o violeta e o prata tiram o aparelho, desintegra, dissolve, ou usando a dialimetria, que o nosso irmão Dorival falou aqui também, pneumiotria, ou várias outras técnicas, afrouxando um pouquinho a coesão molecular dos corpos sutis, para retirar esses aparelhos, que muitos deles têm raízes, filamentos, descendo entre os chakras e os corpos sutis. Então, alguma vez você vai então mentalizar o prata, o violeta, e vai vir na tua cabeça assim, bote o laranja. Acredite na sua intuição. Estou dando um exemplo. Às vezes, aquilo que brotou na sua mente é para você fazer. Aquele aparelho significa, ou pode ser que tenha o antídoto, que o violeta e o prata vai fortalecer mais o aparelho. Então, sejamos intuitivos. Vamos acreditar mais na intuição, que segundo Ramatiz, é a mediunidade do futuro. A mediunidade intuitiva. Era a mediunidade de Pitágoras, de Jesus, de Francisco de Assis. E nós não valorizamos muito. Somos danados para dizer numa sessão, isso eu não vou nem falar porque é da minha cabeça. Foi um filme que eu assisti a semana passada. Ou é um livro que eu estou lendo. Então nós precisamos de ficar mais atentos com isso. Por onde que os nossos mentores vão nos trazer as informações? É mais fácil quando nós já temos sedimentado no perispírito estas informações que vêm através das leituras, dos estudos, das nossas vivências. Pois bem, aqui nós temos um desenho do desdobramento da médium, né, assessorado pelo mentor, onde está chegando ali perto um espírito que cometeu aquele ato impensado ou pensado, que é o suicídio, né? E vale lembrar que o suicídio é o pior tipo de morte que existe, pois o suicida fica preso ao cadáver, sentindo toda a putrefação e decomposição do mesmo. Então são pessoas que depois, nas outras existências, têm pânico de lugar fechado, de barata, etc. Né? Bem, vamos lá. Então aqui é feito
a reconfiguração espiritual do ser que está recebendo ali a energia espiritual, energia cósmica, né? Olha as cores que tem aqui, energia mental aqui, ó, da médium, energia vital, e é feito com rapidez a reconfiguração, tanto que ele volta o que ele sempre foi, né? Gente, filho de Deus. Aqui então nós estamos dando um exemplo de um ataque obsessivo, onde a moça, ela está então tranquila, mentalizou um campo, uma cápsula sobre ela de proteção, onde então as energias batem e não a atingem. Bem, escreveu o Dr. Lacerda em seu livro Espírito Matéria: queremos deixar bem claro de imediato que a apometria é uma técnica nova, algo novo, incipiente, como tal, com grandes perspectivas de crescimento, sendo já uma terapêutica alternativa de comprovada eficiência, com resultados espetaculares até, mas não é uma panaceia, estando aberta a novas aquisições pelo estudo e pela pesquisa, até admitindo reformulações através da observação e da prática. Assim como Allan Kardec diz muitas coisas nos livros básicos dele, o Lacerda também diz. Quando Allan Kardec disse que a apometria seria, que o espiritismo seria ciência ou não sobreviveria, ele estava dizendo que estava aberto para pesquisar sob forma de suicidar-se a essência. Então ele estava sugerindo que fosse aberto as portas para tudo que estava chegando e que objetivava reduzir o sofrimento das pessoas. A apometria tem por finalidade, então, abrir mentes e corações para as realidades espirituais. Existe uma coisa que é mais poderosa que todos os exércitos do mundo. É uma ideia cujo tempo já chegou. Não tem mais como boicotar a técnica. Nós saímos de um centro grande onde aplicava a apometria, mas de repente o dirigente pediu para que nós não fizéssemos mais esta técnica. Não vou entrar nos particulares do porquê, mas então nós não conseguimos parar com a técnica. Nós saímos e começamos a fazer apometria na nossa casa. Passados alguns anos, eu voltei a assistir uma sessão da mediunidade fenomênica, desobsessiva, naquela casa. Então eu não entendi por quê o doutrinador, né? Agora eu estou usando outra palavra, né? Orientador, tá? Porque ninguém doutrina ninguém, né? Então o orientador fez uma técnica com o espírito que estava incorporado, fez uma progressão, fez uma regressão, ele fez uma despolarização, só faltou inverter o espinho. Aí eu perguntei para o meu amigo, falei assim: uai, depois que acabou a sessão, eu perguntei: vocês voltaram a fazer apometria? Não, acha, o nosso chefe não permite que faça apometria. Eu falei: como chama isso então? Sabe o que ele disse? Ele falou assim: é técnicas da mediunidade avançada. Então, não tem como mais parar. A apometria veio mesmo para abrir a mente das pessoas. E começa com a gente mesmo. Como disse o nosso irmão Arnaldo, né? A apometria, o autoatendimento, o autoconhecimento. Então, por que será que nós, dirigentes de casas espíritas, temos um receio e tivemos medo de mexer com isso? Porque acessar o nosso passado escuro,
ainda com batina, os antigos padres, né? Estamos aqui hoje, no Espiritismo. Bem, pessoal, então, nós vamos entrar no assunto agora de personalidades, tá? E vale lembrar que o que Ramatiz diz, que ia chegar um tempo que não ia ter mais obsessão de espíritos, tá? E esse tempo está chegando. Está chegando. Nós percebemos que em algumas regiões do astral inferior, mais especificamente, umbral, né, que nós conhecemos como essa palavra, está vazio. Está se esvaziando. E onde que eles estão? Presentes, né? Então, gente, mas ainda tem muitos espíritos, tá? A serem atendidos. Os que não estão aqui estão já numa estação aguardando o processo final, né? Do exílio planetário. Serão conduzidos para outros planetas, onde ajudarão muitos. Serão os missionários. Sofrerão bastante, sim, porque serão os que vão descobrir as coisas bem antes e vão serem condenados, torturados. Isso é óbvio, mas vão estar na missão deles. O importante é nós saber que nenhum dos filhos do Pai, nenhum dos nossos irmãos se perderão, nenhum de nós. Mas cada um, ao seu turno, atingirão a grande luz, tá? Por isso que nós devemos seguir o que esses grandes autores de muitos livros, de Walter Franco, e alguns livros dizem: evita impor as convicções que o felicita, e tenha certeza que cada um, ao seu turno, atingirão a grande luz. Ponto. Mas nós ficamos tristes neste período, tanto que o alto índice de depressão, por causa de quê? Nós percebemos que nós vamos nos separar de pessoas que nos são caras por um bom tempo. Então isso potencializa algumas negatividades também, utilizadas pelos nossos irmãos das trevas, que sabem que perderam a luta, a guerra. Mas quanto mais eles puderem levar com eles, para eles, na visão deles, é melhor. Por isso que nós temos que estar mais atentos, orai, vigiar e trabalhar, para que nós consigamos ser aprovados e continuar reencarnando aqui nesse planeta. Tá bem? Então vamos lá. Eu gostaria de deixar relatado aqui, gravado, que grande parte do conteúdo desta palestra, que vai falar sobre personalidade, foi extraída de uma palestra do J.S. Godinho, que proferiu lá no Rio de Janeiro, num congresso de apometria, mas no ano de 2006. E eu achei importante trazer isso aqui para vocês, porque eu admirei muito este assunto, e é exatamente o que nós estamos fazendo na nossa casa, Centro Ecumênico Ramatiz, né? Pois bem, a apometria, o sistema terapêutico desenvolvido pelo Dr. Lacerda, difere do nosso desdobramento múltiplo. A terapêutica das personalidades múltiplas faculta uma maior compreensão das causas dos problemas, uma maior clareza dos elementos em terapia e uma maior amplitude de recursos e possibilidades a serem utilizadas. Trata não só os corpos sutis, né, em desarmonia com a cromoterapia, como também os elementos inteligentes dissociados da consciência,
denominados personalidades e personalidades múltiplas. Vamos colocar personalidades múltiplas e subpersonalidades. Eu vou explicar melhor isso. Bem, o agregado humano, ou agregado perispiritual, é o conjunto de estruturas que servem de veículos para a manifestação do espírito e de sua consciência, nos vários planos em que atua. É o suporte do espírito composto dos seguintes elementos principais: 7 corpos, 7 níveis para cada corpo, 7 subníveis para cada nível, 7 chakras principais, 21 chakras secundários, 3 nadis principais, 14 meridianos. Bom, tem muito mais coisas. Aqui eu coloquei só para a gente não desanimar depois de continuar estudando, tá? Mas os antigos mencionam que nós temos 88 mil chakras, né? Então não existe uma parte do nosso corpo que não é sensível. Por isso nós devemos, então, caminhar mais descalço, abraçar mais a árvore, né? Trabalhar com estas coisas naturais que nós temos e que não custa nada. Isso, então, é a estrutura de suporte, de manifestação do espírito. Aqui temos, então, o desenho dos corpos sutis. Átma, búdico, mental superior, inferior, corpo astral, duplo etérico, físico, os únicos mais estudados aqui, físico, e na bênção de Deus, o duplo etérico também, né, sendo muito beneficiado, todos nós, com estes recursos que vêm chegando até nossas mãos, por exemplo, a acupuntura, a reflexologia, tantas técnicas que abençoam, né? Achei importante o nosso irmão citar aqui, acho que foi o Frutuoso, né? O nosso irmão do Rio de Janeiro, o palestrante que fez ontem a palestra, que o tanto é uma usina de energia. Então, Jesus não disse nada de inverdade quando ele dizia que nós somos Deus. E podíamos fazer tudo que ele fazia e muito mais. Uma pessoa, por exemplo, de 85 quilos, mais ou menos, teria energia no duplo etérico o suficiente para sustentar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos e meio, ou 2,5, né? Você vê quanta coisa. Bem, então aqui estão os desenhos dos corpos sutis que nós mais trabalhamos na apometria, ou melhor dizendo, estamos falando de personalidades, né? Com as personalidades impulsionadas pelos atributos que revelam, guardam os corpos sutis. Falando já de antemão, nós trabalhamos mais com o corpo mental inferior, desdobrado aqui em 7 níveis, e cada nível em 7 subníveis, o mental inferior e o corpo astral. Então, estudando, nós vamos conseguir fazer um trabalho com mais qualidades. Por exemplo, a pessoa chega queixando que ela é muito mandona, que ela não está suportando ela. Então, nós vamos abrir a frequência, vai ter tanta encrenca que, se nós focar, vai ser melhor. Nós vamos focar, então, nas personalidades impulsionadas pelo corpo mental superior, que é o mando, poder, os atributos, né? Um dos atributos, né? Então, são personalidades que incorporam nos nossos médiuns, ainda fardado, ainda como general, coronel. E coitado, estas pessoas aqui encarnadas sofrem, porque esta personalidade está dissociada, ainda ligada na vida que ele teve poder, e que na maioria das vezes não utilizou o poder com sabedoria. Eu acho que eu devo explicar melhor sobre personalidade, pelo fato de eu estar falando uma coisa como feijão com arroz, mas vamos então tentar esmiudar a coisa, falar grosseiramente, né? O espírito que nós somos, cada existência que ocupa o corpo físico, cria uma personalidade.
eu, o espírito que eu sou, nessa existência da vida, está criando a personalidade do Geazi. E assim você também. Quando o espírito que sou desencarna, deixa o corpo físico pelo fenômeno da morte do físico, o Geazi continua existindo. O objetivo, segundo André Luiz, espírito que escreveu pelas mãos do Chico Xavier, é o Geazi, a personalidade criada pelo espírito que sou, eclipsar-se ou integrar-se na proposta crística individual. Mas muitas vezes isso demora para acontecer. Às vezes, passa centenas de anos, para não dizer milênios. Pelo poder que nós temos, e a personalidade também, do livre-arbítrio. Mas por que fica tanto tempo? Por causa do apego. Por causa do episódio frustrante que ele vivenciou, desagradável, traumático. Tudo isso. Então nós somos assim, de personalidades. Nota-se, facilmente, muitos de nós, percebe-se com facilidade que de manhã está de um jeito, na hora do almoço está de outro jeito, à tarde de outro jeito, e à noite de outro jeito. Fica fácil a gente entender, então, que muitos casos de transtorno bipolar do humor são personalidades múltiplas, alternando e assomando a consciência física, ditando os comportamentos diferenciados no indivíduo. Então, em muitos casos, um trabalho de apometria, utilizando as técnicas do desdobramento múltiplo, da incorporação múltipla, simultânea, resolve-se o problema. Atende-se estes eus, estas personas perdidas no tempo e no espaço. Aí nós falamos também de subpersonalidade. Subpersonalidade, então, para que todos nós entendamos, é a projeção da minha personalidade, que o espírito que sou está criando. Então eu posso estar aqui falando com vocês, mas posso estar lá na minha cidade, fazendo uma coisa boa também, com a personalidade projetada, a subpersonalidade do Geazi. Como posso também estar fazendo uma coisa desarmônica, desagradável, negativa. Estas personalidades, falando agora, voltando das múltiplas, ligadas no passado, vindas do nosso inconsciente, tem as harmônicas também. Mas eu creio que tem mais desarmônicas do que harmônicas. Há uns 10 anos, quando eu fazia uma palestra numa cidade perto de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, tinha 2 médiums na plateia, e uma, ela tinha já o conhecimento do desdobramento múltiplo, um pouco do conhecimento da apometria. E esta médium que tinha este conhecimento, via que perto de mim tinha um padre, e que vez por outra ele aproximava e falava alguma coisa no meu ouvido, e eu falava para as pessoas. Essa médium que tinha este conhecimento, disse que tinha o cordão de prata, que saía da região próxima à nuca desse padre e vinha até próximo à minha nuca. Os fatos, então, segundo a informação dela, constatava que nós estávamos mediante uma personalidade múltipla minha, que no passado foi um padre, mas que não estava fazendo parte da reencarnação diretamente. Isso é possível também. Entende? A outra que não tinha estudo dizia que era o meu mentor. Tá? O meu mentor era padre. Então olha quanta falta precisa dos estudos, né? Bem, gente, então vamos lá.
Eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? O espírito gera impulso que os corpos decodificam e transformam em ondas de possibilidade que as personalidades captam e traduzem em expressões de consciência. Tentando explicar isso aqui, esmiuçar, é que o espírito precisa dos corpos sutis para manifestar-se. Assim como eu preciso desse notebook aqui, daquele aparelho lá em cima, multimídia, para projetar. Eu, o espírito que sou, preparei esse tema. E estou utilizando os corpos sutis para que seja projetado ali, e as personalidades aqui, ó, captar em expressão de consciência. Bem, aqui nós vamos ver um exemplo claro do sonho, né? Do livro Nosso Lar. Quando André Luiz diz, né? Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmeras de retificação em nosso lar e tinha absoluta certeza, consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Então aqui eu estou colocando esses dizeres para tentar trazer para este estudo e mostrar que um desdobramento de corpos produz o deslocamento do centro consciencial, deixando o corpo imediatamente inferior desacordado. Portanto, não é o que ocorre num desdobramento com incorporação. Os elementos desdobrados que incorporam são as personalidades e não os corpos. Então, se há o deslocamento dos corpos sutis o meu corpo físico vai ficar desacordado, minha consciência, eu vou estar inconsciente. Assim como o André Luiz não tinha mais o corpo físico, mas o corpo astral dele ficou nas câmaras de retificação do nosso lar, né? Bem, o desdobramento de corpos, níveis e subníveis, é um desdobramento estrutural ou corpuscular. Os elementos desdobrados não são passíveis de incorporação, somente de sintonia. A terapêutica para estes elementos é vibracional através da irradiação mental de luz, cromoterapia. Uma nota interessante aqui, ó, pode-se retirar os venenos mentais ou emocionais dos corpos sutis com a cromoterapia. Da mesma forma que se eu me alimento inadequadamente, vou adquirir venenos no corpo físico. O DNA mostra, claro, se o sujeito foi envenenado ou não. Então, com a cromoterapia, o ideal, nós utilizamos lá, é o amarelo-limão para limpar e o violeta para restaurar. Vamos passando aqui. Então, quando esses elementos conscienciais, denominados personalidades múltiplas, subpersonalidades, estiverem desarmônicos, precisa de um tratamento adequado, fazendo com que os elementos dissociados desarmonicamente encontrem seu centro unificador. Aqui eu queria dar um exemplo, né? Já explicamos isso, então. Normalmente nós vemos, e com frequência, pessoas atuais se vestindo ou se manifestando como se fosse há 2 séculos. Então, muito disso explica, né? Subpersonalidade, projeção da atual. Creio que todos nós temos um fundamento muito forte para este fenômeno, que trabalhamos no atendimento das pessoas. Ramatiz nos alertou que em breve não haveria mais obsessão, mas haveria muito mais a auto-obsessão e a obsessão recíproca, né? De encarnado para encarnado. Então nós estamos, olha que interessante isso, nós estamos pegando os chamados magos negros por aí, que muitas vezes estão ali, na nossa frente, dentro de casa, e perigosíssimo. Às vezes está até miniaturizado, 1 aninho, 2 aninhos, muitas vezes ainda está na gestação, e já está fazendo um estrago danado na família, simplesmente por trazer aquela mente fortíssima, poderosíssima, desarmônica. Muitas vezes esses tais magos negros são personalidades múltiplas nossas mesmas. Então, antes de sairmos, né, para trabalhar as trevas exteriores, precisamos de olhar para dentro da gente, como disse alguns oradores aqui.
Podemos dizer que uma personalidade múltipla ou uma sub é quase uma pessoa ou uma entidade que manifesta e exterioriza um conjunto de qualidades ou um caráter essencial, exclusivo, que a distingue de outra, com sua estrutura de hábitos adquiridos, interesses complexos, traumas, sentimentos, aspirações, polaridade sexual e uma organização integrada e dinâmica de atributos e de possibilidades. Bem, eu queria mostrar aqui influências que causam, ideias positivas ou negativas, pensamentos deturbados ou aformoseados, tudo isso, mas também aqui tem os fundamentos, que eu queria passar para vocês, antes de encerrar. Esse é um texto extraído da orelha da capa do livro de José Lacerda de Azevedo, onde está escrito: tão rápida é a progressão de nossas pesquisas que boa parte de espírito, matéria, novos horizontes para a medicina já está ultrapassada. Enquanto o livro ia sendo escrito, década de 90, outras hipóteses se confirmaram, transformando-se em leis. Nesse trabalho de amor, o conhecimento nos tem chegado de modo inesperado, natural e por vezes assombroso. Não estamos aqui dizendo que Allan Kardec está ultrapassado, que o Lacerda está ultrapassado, de forma alguma. Eles próprios sugeriram que nós estudássemos, pesquisássemos, Bem, isso que eu queria mostrar para vocês, antes de encerrar, esta manifestação de uma subpersonalidade. Quando eu li esses livros, a série Nosso Lar, eu não havia entendido dessa forma, e agora eu estou entendendo muito mais. Aulus, André Luiz, Hilário e Teonília, em caravana, deslocaram-se à residência do casal Jovino e Anésia para prestar assistência fraterna, pois Jovino havia arranjado uma namorada, e esta se projetava dentro da residência do casal, perturbando-os. Naquele instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitência. A esposa do Jovino, triste, não via com os olhos da carne a estranha e indesejável visita. No entanto, percebera-lhe a presença sob a forma de tribulação mental e inesperadamente passou a emitir pensamentos tempestuosos. No livro Libertação, um exemplo então da projeção da personalidade atual da moça, da amante do Jovino, que quando ela pensava nele, ela se projetava e estava lá dentro da casa do Jovino, do casal. Pois bem, então aquela frase antiga de que se for fazer alguma coisa errada, que faça bem longe, para eu não saber, o que os olhos não vê, o coração não sente, já não tem sentido nenhum. Pois neste período delicado do nosso planeta, a nossa sensibilidade está cada vez mais aguçada. Às vezes nós fazemos coisa que pode até não ser grave, mas que pode gerar sérios problemas. Nós não nos conhecemos ainda para poder identificar essas situações. Em muitos casos de casais, que o namorado ou o marido tem um ciúme, ou vibra, ou sente um ciúme que é doentio, muitas vezes nós atendemos e vemos personalidade dele mesmo desdobrada ali com a patroa, com a esposa, com a namorada. E aí nós entendemos que no passado eles foram também marido e mulher. Nós atendemos e isso resolve muitos problemas nesta área, Bem, personalidade múltipla agora, tem mais 30 segundos. Influenciando a vida presente, O que é que está escrito nesse livro? Mecanismo da mediunidade. Frequentemente, pessoas encarnadas exprimem a si mesmas a emergirem das subconsciências nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, deixando claro que personalidades múltiplas são as personalidades vividas em outras existências e reativadas por alguma razão. Aulus ressaltou, no outro livrinho, a série Nosso Lar, nos domínios da mediunidade,
essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi eclipsada pela matéria densa, como seria de desejar. Ela, portanto, devia ser considerada uma enferma espiritual, uma consciência torturada, que precisava ser amparada para entrar no campo da renovação íntima, única base sólida para a sua recuperação definitiva. Esse fenômeno é muito mais comum do que podemos imaginar. Pessoal, então, aqui são alguns dizeres que depois nós poderemos passar, né, para vocês. Vamos tentar responder algumas perguntas que forem feitas agora. Dá tempo ainda das perguntas? Então, estamos aí encerrando essa palestra, externando esta energia de gratidão mesmo a todos vocês que vieram aqui e estão aqui em busca de mais conhecimento, para que consigam, nesta existência da vida, né, utilizar com sabedoria, errando cada vez menos, mas se errar, cair, levantar, para que nós consigamos sair no final vitorioso. Peço uma salva de palmas para esses nossos amigos. Palmas para o Giazi, né? Trouxe novas técnicas para nós aqui, né? Com certeza. Veio a brilhantar o nosso congresso aqui, né?